Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Agora aqui com o professor Alexandre dos Santos, eu mesmo. Então agora a nossa terceira série do ensino médio, né? Falando sobre estatística. Qual é o número da nossa aula? Nossa aula é o número 11 agora, né? E nós vamos para o praticando, né? Então, nós tivemos na última aula, né, falando sobre a estatística, no caso das variáveis. Então, hoje teremos 4 questões para praticarmos, tá bom? Então, olha essa primeira questão. Muito bem, nessa primeira questão eu vou só lembrar um pouquinho aqui da nossa última aula. Nós temos então um quadro, né? A Camila está comparando diferentes condomínios de apartamentos. E aí ela coletou uns dados. E aqui nós temos os dados. Então, nós tínhamos lá qualitativos, né? As variáveis qualitativas e quantitativas. Tá? Qualitativas, sempre ela remete a nomes, né? Temos aí categorias, por isso que além de qualitativas, elas são chamadas de categóricas. E aí nós temos aí então as quantitativas, que são números. Ok? Então, nós teremos a seguinte pergunta, ó. Quantas variáveis, né? E quais delas são categóricas? Então, vocês vão analisar aqui o quadro e responder. Então, agora, fiquem aí com a questão e daqui a pouquinho voltaremos.
Muito bem, estou de volta, né? Lembrando que nós já tivemos uma aula, né? Explicando, onde o professor aqui, Alexandre, ficou explicando todo esse conteúdo. Essa é a aula do Praticando, onde teremos 4 questões com um tempo para vocês responderem e depois voltando aqui comigo, tá bom? Então temos aí as respostas no chat, né? Vários alunos já estão respondendo. Temos aí o Davidson, respondeu letra C, né? Temos aí o Ariel, respondeu a letra D. Muito bem. Então vamos aqui comigo para a correção agora. Então temos aí muitos alunos que estão na primeira vez, né? E perderam a primeira aula, tá? Peço que vocês olhem novamente a aula, tá? Está disponível no YouTube sobre esse conteúdo, ok? Mas presta atenção aqui que é bem fácil. Nós estamos falando de variáveis em estatística. Então, foi coletados os dados. Aqui no nome do condomínio, nós temos uma variável qualitativa. Quando ela fala em quantidades, em números, né, nós temos as variáveis quantitativas. Nós temos os quartos, número de banheiros, o aluguel. E aqui nós temos outra variável qualitativa e outra variável qualitativa, tá? Então temos aqui 3 variáveis qualitativas que também são chamadas de variáveis categóricas. Tá? Então olha só, aí nós temos aqui a resposta. Então nós temos nas 6 variáveis, sendo 3 delas, qualitativas, que é o mesmo que categóricas, tá? Lembrando que nós já tivemos a nossa primeira aula falando sobre esse assunto, ok? Vejam aqui, 6 variáveis, né? 3 delas quantitativas, número de quartos, número de banheiros, valor do aluguel, né? Lembrando que aqui, se nós fôssemos classificar a quantitativa, né, ela tem 2 categorias. Ela tem a quantitativa contínua e a discreta. Quando você não tem números naturais, né, ela é contínua. Então aqui seria uma variável quantitativa contínua. Essas 2 discretas, né, números podemos representar com números naturais. Mas nós veremos mais questões sobre essas. Então, vamos agora, né, para a nossa segunda questão.
Muito bem, estou de volta, né? Lembrando que o chat, né, ele é educativo, tá? Quem, porventura, for colocar alguma coisa lá que não tem nada a ver com a aula, né, vai ser chamado, tá? No privado aí, ok? Então, não façam isso. Essa é a dica aí para vocês, tá bom? Terceira série do ensino médio. Vocês já estão aí bem grandinhos, né? Vamos lá. Vamos, então, parabéns a todos. Temos aí as respostas, né? A Lívia colocou B. Muito bem. Vamos, então, para a nossa questão número 2, para a nossa correção. A Irene também está coletando informações sobre alunos de uma faculdade local. E aí ela tem alguns dados. Nome do aluno, a turma, a graduação e o dormitório. O que nós conseguimos ver aqui nessa coleta de dados, nessa tabela, né? Que não temos números. Então, nós não temos aqui variáveis quantitativas. Nós só temos variáveis qualitativas, né? Temos aqui 4 variáveis qualitativas, também chamadas de categóricas. Então, vamos aqui para as alternativas. Este conjunto de dados contém, então nós vimos que nós temos 4, olha só, 4 variáveis, né? O nome, a turma, a graduação, o dormitório. Não temos quantitativas, então só temos qualitativas e categóricas. 4 variáveis, sendo 4 delas categóricas. Letra B. Né? Então a maioria aí escreveu a letra B, colocou nos comentários, eu estava olhando, né? Já entendeu. Quem não entendeu ainda, calma, né? Nós faremos mais algumas questões, ok? Mas é bem fácil, né? Eu acredito aí que vocês estão vendo que é bem fácil. Quando está falando em números, é quantitativa, tá? A maioria das vezes. Pode ser que esse número represente algo como uma escala, ruim, péssimo, bom. Aí sim, aí está representando uma palavra, né? Uma classificação. Aí ela seria qualitativa. Mas nesse caso. Nós vamos então para a nossa questão 3 e daqui a pouquinho voltaremos.
Muito bem, estou de volta, né? Estava acompanhando vocês aqui no chat. Vamos lá. O Lucas está dizendo que é a letra C, a Rayane, a Juliana, a Jaila, o Levi, Emanuel, o Vitor, Carlos, Diego também está comentando, a Esther, né? Comentando a letra C. Todos estão colocando aí letra C, né? Alguns colocaram ainda que não estão entendendo muito bem. Por isso mesmo agora, presta muita atenção, venha comigo aqui para a correção. Então, vamos lá. O senhor Gregório vendeu vários carros essa semana. Confira alguns dados sobre os carros que ele vendeu. Então, aqui está o nome do carro, né? O preço. Olha que interessante, colocou aqui milhas por galão, né? Mas aí é a tabela do senhor Gregório, ele que anotou, né? Deve ser quilômetros por litro, né? Mas o que interessa para nós é o tipo, né, de variável, não é isso? Então nós temos aqui 4 variáveis. Você vai olhar quais delas, né, são numéricas e se elas representam quantidades. Aqui está com o valor, né? É uma quantitativa contínua. E aqui, nós temos aqui, ó, representado por números inteiros, números naturais, né? Não tem aqui fracionado. Então, é quantitativo discreto. Mas as outras duas são qualitativas. Fica fácil, né? Qualitativas, quantitativas, quantidades. E aí nós vamos responder. Então, nós vamos lá, nós temos aqui 4 variáveis, 2 delas quantitativas e 2 qualitativas, que estão 4 variáveis, sendo 2 quantitativas. Então, nós temos aqui a resposta, a nossa letra C. Fácil, né? Ah, eu estou começando a entender. Então, agora vamos para a nossa questão 4 e daqui a pouquinho voltaremos.
Muito bem, estou de volta, estou acompanhando vocês aqui no chat, né? O Luiz Vinícius dizendo que está fácil. Aqui nós temos, então, a Evelyn respondendo letra A, o Sérgio, né? Aí nós temos o José Mateus, Andréia, Tarsila, Anderson, Gil, Érica, Maria, Luísa, Adriele, Ludmila Reis, Elson, Anderson, Wellington, Ana Paula, muitas respostas, né? Vou ler mais alguns aqui. O Oséias, a Ana Vitória, o Lucas, a Maria Eduarda, a Emily, o Anderson, a Nicole, Maria Clara, o Robson, a Jaila, né? Então, continuando respondendo aqui. São bastante, né? E tá todo mundo dizendo que é a letra A. Essa ficou bem fácil, então. Então, acompanhe comigo a correção agora. O Alex, olha aí, o meu nome é Alexandre, o nome do meu irmão é Alex também. Está fazendo um levantamento dos tipos de ataduras de compressão do seu trabalho. Veja só. E aí nós vamos conferir os dados. Então nós temos aqui, né, uma tabela onde foram coletados os dados. Identificação do tipo, né? Aqui. Nós temos largura em polegadas, o comprimento e a cor. Né? Então, este conjunto de dados contém 4 variáveis, sendo uma delas categórica, 3 variáveis, sendo 3 delas categóricas, né? Categóricas é o mesmo que qualitativas, né? 6 variáveis, sendo uma delas categórica, 6 variáveis, sendo 3 delas categóricas. Bem, ficou mais fácil porque vocês viram que temos 4, né, variáveis. Então, sabendo que tem 4 variáveis, você já consegue se identificar a quantidade de variável, você já chega na resposta correta. Mas, lembrando então que nós tivemos aqui uma categórica que foi a cor, né? Muito bem, que é o mesmo que qualitativa. E agora, né, vamos continuar a nossa aula da terceira série com biologia com a professora Gisele. Olá, alunos do terceiro ano. Vamos continuar aí o nosso praticando agora com biologia. Sou a professora Gisele Palmeira e aí nesse momento nós vamos apresentar algumas questões, né, 4 questões relacionadas aí ao conteúdo da nossa última aula, que foi sobre o vírus, tá bom? Então vamos aí para a nossa primeira questão.
Muito bem, estamos de volta aí, né, para a gente verificar as nossas questões. Começamos aí pela primeira questão sobre os vírus, né? Então a gente viu aí na nossa questão que ela está relacionada aí às doenças relacionadas ao vírus, que a gente chama de virose, né? Então vamos observar a participação dos nossos alunos antes de fazer a correção, né? Então a gente tem a participação do Carlos, acho que é Carlos Eduardo, né, que marcou a alternativa A. Vamos observar aí se a gente tem a participação de mais algum aluno. Tem a Miriane, que marcou a alternativa E. O Janderson, que marcou a alternativa A. O Anderson também marcou a alternativa A. O Paulo Sérgio A. Thaís, Maria, né? O José Lúcio marcou também a alternativa A. A Camille, Yarley, Paulo Sérgio, né? Então a grande maioria dos nossos alunos marcaram a alternativa A na primeira questão, né? Então vamos observar novamente. Frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a frase: deve ser apenas uma virose. Entretanto, chamamos de viroses todas as doenças causadas por vírus, que pode variar ali de uma simples gripe, né, até a AIDS. De acordo com o seu conhecimento sobre viroses, marque a alternativa em que encontramos apenas doenças causadas por vírus, né? Então aqui a gente observa as nossas questões, né? A grande maioria dos nossos alunos marcaram a alternativa correta, né? Que é realmente, ó, a alternativa A, que ela apresenta aqui todas as doenças relacionadas ao vírus, né? Como a hepatite, né? Onde o vírus vai atacar ali principalmente as células do fígado. No caso da raiva, né, o sistema nervoso central. A cachumba, né, o vírus vai atingir ali principalmente aquela glândula parótida, né, onde fica bem inchado ali naquela região do pescoço. Tá, as outras questões, as outras alternativas, elas apresentam doenças relacionadas às bactérias, como por exemplo, a cólera, tá bom? A gente tem aqui o caso da gonorreia e o tétano também. Tá? São doenças aqui, ó, relacionadas às bactérias, outros micro-organismos. Relacionadas ao vírus, a alternativa correta é a alternativa A, tá bom? Muito bem, então espero que vocês tenham compreendido a primeira questão sobre as viroses. Parabéns aos nossos alunos que participaram e marcaram a alternativa correta. Vamos agora para a nossa segunda questão.
Muito bem, né? Agora sim, vamos fazer aí a correção da nossa questão 2. Vamos observar a participação dos nossos alunos pelo chat, né? E aí a gente observa que alguns alunos responderam questões diferentes, né? Tem aí no caso da Tamilis, que respondeu pra gente a letra C, o Leonardo respondeu a alternativa A, o Jason respondeu B, João C, Rangel C, Davi respondeu aí pra gente B, José Lúcio C, Leonardo colocou que é proteico, né? Não lipoproteico. Anderson A. Bom, então a gente tem aí várias alternativas, né? Marcadas aí pelos nossos alunos. O José está em dúvida entre A e C, né? Então, Tainara, teu comentário está aparecendo, né? Davi marcou aí pra gente a letra A. Tá bom? Então, vamos verificar aí a nossa questão, né? Vamos tirar a dúvida dos nossos alunos, já que apareceram alternativas diferenciadas, né? Porque existem dúvidas, tá bom? Então, o HIV, questão 2, é um exemplo de vírus envelopado, né? Então, aqui a gente está falando sobre a estrutura ali da composição de um vírus. Marque a alternativa que explica corretamente essa definição. Né? Então, a gente observou que os vírus eles podem se apresentar de duas maneiras. Né? Ele tem ali aquele material genético, né, que pode ser o DNA ou RNA, e em volta dele, né, tem o capsídeo, que é justamente a proteína que faz parte ali daquela composição. Alguns vírus podem apresentar o que a gente chama de envelopado ou envelope. E a gente quer saber, né, o que define esse vírus que é envelopado. São vírus envolvidos por um envelope proteico? Não, né? Por que não? Porque a gente viu que essa proteína aqui, ela faz parte justamente do capsídeo, que está relacionado também à estrutura ali de um vírus. São vírus envolvidos por uma parede celular? Também não, né? A parede celular está relacionada ali à célula vegetal, tá? O que não cabe aqui na composição de um vírus. São vírus envolvidos por um envelope lipoproteico? Sim, né? Alternativa C, ó, é a nossa alternativa correta. Esse envelope, ele é formado por lipoproteínas, né, por lipídios. E acredita-se que esse envelope, ele foi adquirido depois que um vírus ali entrou numa célula, né, porque a gente sabe que a célula, ela apresenta uma membrana, né, formada ali por lipídios. Tá, então, a nossa alternativa, né, a nossa alternativa correta na segunda questão é a C, tá bom? Os vírus envelopados apresentam um envelope de composição lipoproteica que envolve ali as cápsulas proteicas, tá bom? Parabéns aí aos alunos que conseguiram acertar essa alternativa, essa questão. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão 3.
Muito bem, voltamos aí para fazer a correção da nossa terceira questão, né? Eu acredito que todos os alunos acertaram. É uma questão bem simples aí relacionada aos vírus. Antes de trazer para vocês aí a resposta, vamos observar nosso chat, tá? Então a gente observa aí a participação da Isabelle, do Kleberson, da Levi Manuel, né? Alexandre, Davi Souza, marcando aí a letra D, né? A Vanusa também marcou a letra D. Quem mais? José Luiz, Thaís Mota, João Vitor. Bom, então eu acredito que a grande maioria dos nossos alunos marcaram, né, a alternativa D. Murilo, João Pedro, Heloísa, Emily Carol, Fabrício, né? Então, pelo que eu percebi aí, todos os alunos que interagiram nesse momento, marcando a questão 3, todos eles marcaram a alternativa D, né? Então, vamos verificar que alternativa é essa. Né? Então, como se denomina o tipo de vírus que ataca bactérias? Né? Então, a gente viu aí na nossa última aula que existe um tipo de vírus aí que vai atacar justamente, exclusivamente ali bactérias. E o nome deles é o quê? Bacteriófago, né? Alternativa D. Né, que todos vocês acertaram. E a gente viu ali que a alternativa D é justamente esses vírus que vão infectar as bactérias, né? Eles têm essa denominação. Aqueles que parecem um robozinho que a gente viu lá na nossa aula, né? Que eles participam lá daqueles ciclos de multiplicação, onde eles conseguem ali penetrar aquela célula bacteriana e aí eles vão se multiplicando. Tá bom? Então, parabéns aos nossos alunos que estão participando. A gente está acompanhando vocês pelo chat. Né? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar pelo chat também, que a gente consegue tirar a dúvida de vocês. E agora vamos para a nossa questão 4.
Muito bem, estamos de volta aí para fazer a correção da nossa última questão, né? Questão 4 de Biologia aí do terceiro ano. E aí vamos observar a resposta de vocês aí pelo chat. Né? A gente tem a resposta da Nicole, que marcou a alternativa C na quarta questão. Temos aí a Raíssa, que marcou D, né? DNA e RNA. A Mirella marcou C, Giovana D, Raquel marcou C, né? Então, temos aí C e D, né? nessas respostas. Rodrigo marcou a alternativa E, Emily marcou C. Quem mais está participando? A Maria Clara marcou aí pra gente a letra A. O Gabriel marcou C, a Nicole C também. Jason Breno marcou C, a Emily Caroline C, Robson C. Né? Então, a grande maioria aí marcou a letra C da nossa quarta questão. Porém, né, tiveram outras alternativas também. Então, vamos tirar aí a dúvida dos nossos alunos. Vamos ver quem acertou a questão 4. Olha só, todos os vírus são constituídos por, né? A gente viu lá na nossa aula que os vírus, eles só conseguem ser ativos, só conseguem se multiplicar se eles parasitarem algum tipo de célula, tá? Então, ele apresenta ali algumas estruturas mínimas, que quando eles estão fora dessas células, eles são inativos, né? Então, quais são essas estruturas que os vírus apresentam? Né? Então, aqui na alternativa A, a gente tem DNA e proteína. Né? A gente viu que o vírus ele vai ter ali a sua composição, o seu gene, né? O seu ácido nucleico, mas que ele pode ser tanto DNA quanto RNA, tá bom? Então, a alternativa A ela está errada. No caso da B, aminoácidos e água, a gente sabe que não, né? Essa não é a composição de um vírus. E a gente tem aqui, ó, a nossa alternativa correta, que é a alternativa C, que a grande maioria aí marcou. Por quê? Né? Porque o vírus ele é constituído pelo quê? Pelo ácido nucleico. Lembrando que esse ácido nucleico pode ser um DNA ou RNA, vai depender do tipo de vírus. Tem vírus também que pode carregar os dois, tá bom? E a proteína, né, que a gente chama, ó, de capsídeo, tá? Então, essa é a nossa alternativa correta. Lembrando também, né, que tem alguns vírus que ainda apresentam aquele envelope, que é formado de lipoproteínas. Então, as outras alternativas erradas, né? Muito bem, então, temos aí a resposta C, né, da nossa quarta questão. Todos os vírus possuem material genético, o ácido nucleico, sendo ele DNA ou RNA, e eles são envolvidos por uma cápsula proteica que a gente chama de capsídeo. Tá, então, parabéns aí aos nossos alunos, obrigada a vocês aí pela participação, tá? É muito bom a gente fazer essa troca junto com vocês, obrigada professores que estão acompanhando, tá? Então, ficamos aqui, né, e até a próxima.